Bom, hoje nós vamos estudar um segundo assunto importante. Ontem foi sobre não somente a reforma da saúde, mas qual é o estilo de vida que promove a saúde e não somente promove a saúde, mas concede a saúde e nos preserva a saúde. E viver em conformidade com os 8 remédios naturais, chamados 8 remédios naturais. São 8 princípios de vida. Remédios porque o ser humano nasce em pecado, nasce enfermo. E, consequentemente, uma vida em conformidade com o projeto de Deus promove e mantém a saúde. Hoje nós vamos estudar sobre as influências que nós podemos receber e modificar nossa vida. Nós vamos ler Isaías 33, do versículo 14 ao versículo 17. No versículo 14 há uma pergunta muito importante. A igreja preocupada pergunta para o profeta Isaías: quem habitará com Deus? Essa é a pergunta. Verso 14. Os pecadores de Sião se assombram. O tremor surpreende os hipócritas e pergunta: quem de entre nós habitará com o fogo consumidor? Quem de entre nós habitará com as lavaredas eternas? E a resposta é sintetizada em 6 pontos. Primeiro, o que anda em justiça, quem pratica a palavra de Deus. Segundo, e que fala com retidão, fala a verdade. Terceiro, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que não se aproveita a necessidade do próximo para obter benefício ou algum lucro. Quarto, que sacou das suas mãos todo o presente, que não aceita suborno e acaba transgredindo os mandamentos de Deus. E esse texto, na, na meditação minha consagração hoje, diz o seguinte, que muitas pessoas são subornadas com trabalho e assim transgridem o sábado. Quer dizer, na necessidade de obter um trabalho, encontrando as dificuldades, enfrentando as dificuldades que muitas vezes é exigido trabalhar aos sábados, eles aceitam o trabalho e deixam de guardar os mandamentos. E ele diz que estão sendo subornados. Agora, o quinto e sexto pontos tem a ver com o tema de hoje. Diz que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Que fecha as vias de acesso à alma, os ouvidos e os olhos. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Nos dias finais da história, o profeta Joel bem claro que não haverá alimento e não haverá água. E nesse tempo, diz que o Senhor não nos deixará perecer de fome. Mas, para que se cumpra essa promessa, os 6 pontos que antecedem são justamente os que vão determinar qual é a nossa situação futura. Precisamos praticar a verdade no dia de hoje. Precisamos não nos aproveitar da necessidade alheia para obter algum benefício monetário. Precisamos falar o que é reto, obviamente, e nunca deixar de transgredir os mandamentos de Deus. Mesmo que as oportunidades pareçam ser muito boas e que logo no futuro poderemos voltar a guardar os mandamentos de Deus. A pessoa está deixando ser subornada. E os quinto e o sexto pontos são importantíssimos. Fechar os olhos para não ver o mal, tapar os ouvidos para não ouvir falar de sangue, homicídios, como diz outra Bíblia. A promessa está no verso 17. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Então, esses 2 pontos são o que vamos analisar hoje.
Fechar os olhos e tapar os ouvidos, porque com isso fechamos as entradas da alma e impedimos que nossa mente seja corrompida. Veja o que diz o primeiro slide. Está na Ciência do Bom Viver, página 349. A sociedade compõe-se de famílias, e o que afasta os chefes de família, o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação, observem, dependem das influências domésticas. Quer dizer, a vida deste casal vai determinar em grande medida a vida de seus filhos para o futuro. Se este casal tinha o hábito de ter comunhão com Deus, andava com Deus, tinha compromisso com a obra de Deus, tinha compromisso com a igreja, estava presente na igreja. Esse filho via seus pais orando, estudando a palavra de Deus, testemunhando. Quando ele for em seus lares no futuro, eles vão seguir esse padrão de vida. Veja agora, no livro Lar Adventista, página 15, a elevação ou decadência do futuro da sociedade serão determinadas pelos costumes e a moral da juventude que cresce ao nosso redor. Como a juventude é educada e como é moldado seu caráter na infância, em hábitos virtuosos, domínio próprio e temperança, assim será sua influência na sociedade. Quer dizer, a família pode formar filhos como estes primeiros três, que estão aqui do lado esquerdo, ou pode formar filhos como esses dois que estão aqui do lado direito. Vai depender da educação familiar. Agora, para formar filhos como estes primeiros três, requer muito esforço, dedicação e firmeza, porque o ser humano nasce já com inclinações para o mal. Quer dizer, se a criança é deixada para crescer apenas, o resultado inevitável são como esses dois que estão aqui do lado direito. E isso é bem claro. Observe o que diz aqui, continuando na página 15 de Lar Adventista. Se os jovens são deixados sem esclarecimento e sem controle, tornando-se em consequência voluntariosos, intemperantes em apetite e paixão, assim será sua influência futura em moldar a sociedade. As companhias que a juventude mantém agora, os hábitos que forma, os princípios que adota, são uma indicação da espécie e sociedade do futuro. É o que nós estamos vendo hoje. O mundo largou os filhos e condescende com os filhos. E os filhos são... A gente vê. Agora, como entender esta questão, a importância das influências, já começa no lar. Agora, imagine influências da sociedade. O plano da redenção é fantástico. A mente humana, corrupta. Agora, a mente de Cristo, ela tem uma natureza justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, como eu sou, ele é justiça, ele é vida, ele é espírito, ele é amor, paz, verdade, luz. Então, a mente de Cristo, sendo justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira, luminosa, inspirou homens com pensamento e ideias para que estes escrevessem a palavra de Deus. Se a mente de Cristo tem esta natureza, os pensamentos, ideias que colocou na mente dos profetas e apóstolos têm a mesma natureza justa, vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira e luminosa. Tem a mesma natureza. E quando estes homens transformaram esses pensamentos, ideias, visões, tudo que eles
Da forma que Deus se comunicou com eles escreveram a palavra de Deus. E a palavra de Deus mantém a natureza da mente de Cristo. Então, a palavra de Deus é justa, é vivificante, espiritual, amorosa, pacífica, verdadeira e luminosa. Agora, qual é a obra do Espírito Santo? Despertar na mente humana o interesse pela palavra de Deus, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, concedendo-lhe o arrependimento. E quando a mente humana aceita a palavra, o Espírito Santo lhe dá uma força sobrenatural para ele obedecer à palavra. E quando a mente humana obedece à palavra, a mente de Cristo é comunicada por meio da palavra de Deus para a mente humana. Isto é, lhe é comunicado a justiça, a vida, o espírito, o amor, a paz, a verdade, a luz para a mente humana. E atos, como a pessoa está obedecendo, atos repetitivos se transformam em hábitos e os hábitos formam o caráter e então o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito, se desenvolve conforme relata Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse é o processo de transformação da mente humana para refletir a mente de Cristo, refletir o caráter de Cristo, iluminar o mundo com a glória de Deus. É fantástico, um processo neurológico, mas algo assim que transcende a imaginação de qualquer ser, inclusive do diabo, que ele não tem o que fazer para interferir na salvação do ser humano, se o ser humano se mantém ligado a Cristo. Por isso que aí o Senhor, na parábola da videira, nos diz que Ele é a videira verdadeira, nós os ramos. Se nos mantermos ligados à videira, vamos participar da ceifa, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Esse sabe, esse é o fim que ninguém pode modificar. Ninguém pode tirar um ser humano do céu se a pessoa se liga à videira, se alimenta do pão da vida, se come a carne, bebe o sangue, que é alimentar-se da palavra. Porque a palavra de Deus vai sendo enxertada na mente e passa a dominar pensamentos, sentimentos. E a natureza pecaminosa que está presente, gravada no cérebro, e, e estará gravada até a glorificação, que será trocado esse corpo por um corpo celestial. Até lá, se essa mente humana está sujeita à palavra de Deus, a natureza pecaminosa não tem como se manifestar. Quer dizer, você continua sendo um pecador, mas não praticante. Toda forma de pecado, seja herdado ou adquirido na vida, ele é subjugado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que dá uma força sobrenatural para o ser humano praticar a palavra. Quem tira a pessoa do céu? Ninguém. O grande problema disso aqui é que o diabo conhece este mecanismo. Muitas vezes o ser humano nem sabe disso, mas o diabo sabe. E como ele sabe, se utiliza o mesmo mecanismo para ele colocar a palavra dele. Veja, a maravilhosa graça de Deus do dia 23/7. Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, e essa promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Então, receber o Espírito Santo, receber a vida de Cristo. Como se recebe? Por meio da palavra. Então, por isso eu tenho que estar ligado à videira. Em que sentido? Não apenas em termos de uma religiosidade, que pode se tornar uma rotina religiosa. Eu estudo todos os dias a lição da escola sabatina, faço ano bíblico, oro 3 vezes ao dia ou mais,
sabe? Estou presente em todas as reuniões na igreja, já conheço os hinos de memória, canto, prego, dou estudo bíblico, mas nada disso aproveita se a pessoa não permitir que a palavra de Deus domine sua mente. Por isso que o Senhor Jesus nos deixou um exemplo muito claro: seja feita a tua vontade, não a minha. Isso tem que ser em todas as áreas da vida do ser humano: física, mental, espiritual. Seja feita a vontade de Deus. Quer dizer, meu livre-arbítrio é colocado nas mãos de Deus para fazer Ele, querer e o realizar segundo sua boa vontade. É uma negação completa para que Deus tome conta da nossa mente, porque nossa mente está enferma. A enfermidade é o pecado. E aí que está, como Lúcifer se aproveita do mesmo mecanismo para deformar a mente. Só que ele é exatamente o oposto do Senhor Jesus. Enquanto o Senhor Jesus é justiça, ele é injustiça. O Senhor é vida, ele é morte. O Senhor é obediência perfeita à lei de Jeová, ele é pecado. O Senhor é amor, ele é egoísmo. O Senhor é paz, ele é tribulação. O Senhor é a verdade, ele é mentira. O Senhor é luz, ele é trevas. A natureza de Lúcifer é injusta, mortificante, pecaminosa, egoísta, atribulada, mentirosa, tenebrosa. Então, essa é a natureza de Lúcifer, essa é a mente dele. E ele também pode colocar pensamento na mente do ser humano. Ele não pode ler nossos pensamentos, mas ele pode colocar pensamentos. Isso está escrito. Então, colocando pensamento e ideia na mente dos falsos profetas, estes se utilizam dos meios de comunicação. E como a mente humana tem tendência natural para o pecado, ele se prende rapidamente ao meio de comunicação e Lúcifer pouca coisa tem a fazer, só despertar. A pessoa olha lá, ouve lá, e a pessoa olha e ouve e começa entra nesse processo em que agora a mente de Lúcifer está sendo comunicada para a mente humana. A injustiça, a morte, o pecado, o egoísmo, a tribulação, a mentira e as trevas são comunicadas para a mente humana. E como essa é uma lei neurológica, atos repetitivos se transformam em hábitos e hábitos formam o caráter. E então, as obras da carne se perpetuam e assim a pessoa passa os anos e chega ao dia do juízo e o resultado é morte eterna. Perceben? A pessoa se deixou ser alimentada, deixou ser alimentada pela palavra de Satanás. Por isso que o Senhor diz: fecha os olhos e tapa os ouvidos para o mal. Mensagens aos jovens, página 285, diz: guarda o teu coração, é o conselho do sábio, porque dele procede as saídas da vida. Conforme o homem imaginou na sua alma, assim é, conforme está escrito em Provérbios 23:7. Aqui que está o grande problema. Por que o Senhor está dizendo, guarda o teu coração, é o conselho do sábio? Porque dele procedem as saídas da vida, Provérbios 4:23. É o que você colocou na mente, é o que vai dar expressão através de palavras, atos. Isso é inevitável. Você planta feijão, vai colher feijão. Você plantou milho, vai colher milho. Não existe a possibilidade que você escolhe plantar uma coisa e você espera colher outra. Não tem como. Por isso que diz o Senhor, o coração deve ser renovado pela graça divina, ou será em vão procurar pureza de vida.
E como renovado pela graça divina? Desta maneira. A palavra de Deus tem que tomar posse da mente, tem que ser enxertada na mente. O que fala Tiago, capítulo 1, versículo 21? Recebei com mansidão, diz a palavra, em vós enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Agora, em minha consagração hoje, na página 85, que é a meditação matinal do ano 89, devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima, habituará a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Por quê? Porque nesse estudo diligente nos mantém ligados à videira. Lara Dentista, página 401. Debes tornar-te fiel sentinela de teus olhos, ouvidos e todos os sentidos, se quiseres dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos te manchem a alma. Só o poder da graça pode realizar esta tão desejável obra. Eu tenho que vigiar. Na meditação minha consagração hoje, na página 88, só tem um detalhe, este número de páginas são do livro físico. Se você vai ao aplicativo, tem uma diferença muito grande na numeração. Então, se quiserem achar estes textos, precisam escrever um pedacinho do texto aí no buscar do aplicativo, e aí vocês vão chegar ao texto, só que vão verificar que a página é diferente, tá bom? Agora, na minha consagração hoje, página 88 diz: o homem não foi deixado para ser um brinquedo das tentações de Satanás. Podemos evitar ver muitos males que se multiplicam tão depressa nos últimos dias. Podemos ou não podemos? Podemos. Podemos evitar ouvir muitas das impiedades e crimes que existem. Podemos. E aí que está a nossa decisão e temos que nos achegar e firmar no Senhor. Eu vejo aqui o seguinte: o uso celular é terrível e tenebroso. Na hora que você entra no YouTube para encontrar, sempre vão colocando outros para chamar a atenção. E você acaba vendo, e sem abrir o vídeo, que eu não costumo abrir, mas vou lendo às vezes, sabe? E vou acompanhando as notícias de Trump. Aí já percebi que isso forma um vício. Eu falei, não, agora eu não vou, nem, vou entrar direto e fechar os olhos para o resto. Que isso vai gravando, gravando, vai despertando o interesse. Aí você diz, sim, mas a gente tem que estar informado. Não precisa estar informado das coisas do mundo, não. Não precisa. Se você está ligado com a palavra de Deus, a palavra de Deus dá sabedoria, dá inteligência, mostra o caminho, e você percebe facilmente, facilmente, sabe? É, como se conduzir em qualquer circunstância. Sem precisar saber o porquê, etc. Não precisa. É, olha, a minha experiência tem sido assim. Nós, aqui em casa, nós não temos. Aliás, temos uma tela aí que utilizamos nos cultos. Mas faz uns mais de 40 anos, eu acho, uns 44 anos, que a gente não assiste televisão. Noticiário nenhum tipo, nem televisão. Por quê? Porque justamente Deus vai comunicando sua mente para a nossa mente. E aí fica uma concorrência entre a palavra de Deus e esse conflito não termina nunca. Na medida que você se alimenta só da palavra de Deus, a mente se vai separando, separando do mundo e você perde todo o encanto por esse mundo. Isso é real. Veja o que diz agora na meditação. O homem não foi deixado para ser um brinquedo das tentações de Satanás. Podemos evitar ver muitos dos males que se multiplicam tão depressa nos últimos dias. Podemos evitar ouvir muitas das impiedades e crimes que existem. Podemos ou não podemos? Podemos. Agora, por que temos que fazer isso? Na mesma meditação, minha consagração hoje, página 86.
Entre as casas de diversões, a mais perigosa é o teatro. A mais perigosa. E o teatro se transformou em cinema. E o cinema se transformou em televisão. E hoje isso está em todas as redes sociais, Netflix e outros tantos que tem. E observe, é ele justamente o viveiro da imoralidade. Você ouve telenovela, tem gritaria, tem corrupção de todo tipo, ah, ensina-se a desobediência, ensina-se a corrupção, ensina-se a imoralidade. E tudo isso vai plantando na mente, mesmo que você diga, não, isso está errado, mas está plantando. E toda semente que se planta germina, cresce e dá fruto. Diz, os hábitos viciosos e as tendências pecaminosas são fortalecidos e confirmados por esses entretenimentos. As cantigas baixas, os gestos, expressões e atitudes indecentes corrompem a imaginação e rebaixam a moral. Todo jovem que assiste habitualmente a tais exibições será corrompido em princípio. Eu tenho visto os telejogos, quando aparecem aí grupos de jovens, um enfrentando o outro de uma forma violenta. A criança aprende a violência e vai gravando a violência e ele vai ser violento. Não adianta pensar que ele vai ser manso, humilde como Jesus, se ele assiste ou vê todas essas cenas. Por quê? Porque há uma lei. Conforme está escrito en Mente, Carácter y Personalidad, volumen 1, página 74. Pela contemplação nos transformamos. Uma lei. É aquele primeiro gráfico que eu mostrei aqui, que se nós contemplamos a Cristo, isto por meio da palavra, a mente vai ser transformada em imagem e semelhança de Jesus. Se nos alimentarmos da palavra, as sementes estão sendo plantadas, germinam, crescem e vão tomando conta da mente. E toda essa experiência passada, todas essas deficiências de caráter vão sendo subjugadas, até chegar uma hora que Cristo vai enxergar em nós seres semelhantes a Ele, em caráter, em pensamentos, sentimentos, consequentemente em palavras, ações. Agora, se nós não nos ligarmos a Cristo, se não contemplarmos a Cristo e contemplarmos as cenas que a televisão e todas as mídias sociais apresentam, é isso que estará sendo gravado na mente humana. E assim, agora não é mais a mente de Cristo que está sendo comunicada, mas a mente de Satanás, e, consequentemente, naturalmente, vão se fortalecer as obras da carne e a pessoa vai viver com essa deficiência de caráter até a vinda do Senhor Jesus. E no juízo, sabe? No juízo, o que vai determinar nosso destino eterno é um caráter semelhante a Cristo, que tem que ser adquirido antes da vinda do Senhor. Veja o que diz minha consagração hoje, página 87. Satanás está empregando todos os meios para tornar populares o crime e o vício aviltante. Não podemos andar pelas ruas de nossas cidades sem encontrar notícias inflamantes de crimes, apresentadas em algum romance ou a serem representados em algum teatro. Observem por que ele está fazendo isso. A mente é educada de maneira a familiarizar-se com o pecado. Então, você tanto vendo isso, você se familiariza de tal maneira que você não rejeita mais. Nós temos o caso de Abraão. Abraão foi morar em Canaã. Ele conhecia perfeitamente a palavra de Deus, que a união não poderia ser a não ser com uma única mulher. Mas 10 anos que ele ficou em Canaã,
vendo aí a poligamia, vendo o casam-se e descasam, casam e descasam, etc. Quando demorou a promessa do filho, o herdeiro, que ele teria, conforme a palavra de Deus, ele consentiu com a sugestão da esposa de receber Agar para gerar esse filho. E o que está escrito na meditação matinal Cristo triunfante? Que ele pecou. O pecado de Abraão, por isso que depois no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor le diz, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque o pecado dele, ele conhecia o caminho, ele não podia unir-se a uma segunda mulher, porque isso era adultério, mesmo por sugestão da esposa, mesmo por... Não, isso era pecado. Isso está Cristo em Cristo triunfante. 10 anos que ele ficou em Canaã, se familiarizou com o pecado. E ele chegou a condescender e transgrediu o mandamento de Deus. Você percebe? Você vive nesse mundo. Esse mundo é para andar com uma venda nos olhos, porque você olha para a esquerda, olha para a direita, é vestuário inadequado, que desperta as paixões do ser humano. Enfim, aí você vendo palavras, etc. O que as pessoas procuram, e você começa a procurar a mesma coisa. Por isso diz, a conduta seguida pelos que são baixos e vis, exposta perante o povo, onde? Nos jornais do dia, hoje são os telejornais. E tudo que pode provocar a paixão é trazido perante eles em histórias excitantes, que vão semeando na mente o joio. Na minha consagração hoje, página 87, ouvem e leem tanto acerca de crimes aviltantes que a consciência, que já fora delicada e que teria recuado com horror de tais cenas, se torna endurecida e ocupam-se com tais coisas com ávido interesse. O que eu vi de guerras, de Primeira, Segunda, Terceira Guerra Mundial, eu vi de toda a guerra possível, mortes e mais mortes. E na minha mente ficou tão natural a morte do ser humano que passaram os anos. Gente, eu não vejo essa coisa já faz 44 anos, sabe? Cortei televisão, cortei tudo, com a graça de Deus. Que a morte se tornou tão natural que alguém me falava assim: caiu um avião. Ah, é, eu falei. E eu perguntava: quantos morreram? 300 pessoas. E eu falei: "Ixi, né? Eu já vi morrer tanta mais gente que 300 não é nada." Me insensibilizei quanto à morte. Isso estou falando da morte, porque existem muitos filmes de guerra. E eu tinha um espírito tremendamente belicoso e gostava de contenda. Onde aprendi tudo isso? Nos filmes que assisti durante quantos anos, até entrar na faculdade, entrei aos 17 anos, 5 anos mais ou menos. Imagina, para Deus tirar isso da minha cabeça. Até hoje, se eu caminho nas ruas da cidade, em toda a cidade tem Casas Bahia, Casas Pernambucana. Eu estou distraído pensando em outra coisa. De repente chega o rock no meu ouvido e desperta o rock na minha cabeça. Porque está tudo gravado, o plano todo está gravado. Se você hoje não fecha os olhos e os ouvidos, você vai alimentando mais, se fortalecendo e você é dominado pelas paixões carnais. Por isso diz o Senhor em minha consagração hoje, página 89. As novelas não devem entrar nos lares que creem em Cristo. Naquele tempo eram as novelas, hoje são as telenovelas. O que tem nas telenovelas? Engano, tá? Prostituição. E, enfim, tudo que você encontra de maldade está ali. Por isso diz o Senhor, tende sempre literatura escolhida e inspiradora. Familiarizai-vos com as verdades nelas contidas. Ao fazerdes isto, notareis a influência do Espírito Santo,
Cada momento de vida é precioso e deve ser gasto em preparo para a vida futura e eterna. Agora, isso aí que nós vemos, a realidade, faz parte de um plano. Esse plano é diabólico. Veja que está escrito em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 18. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, observe, ele está vinculando a mente humana à dele próprio. De que maneira? Impregnando-a de seus pensamentos, que é o segundo gráfico que a gente viu. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma outra voz senão a dele. Foi plantando, 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 e você tem hoje uma colheita de joio para, para encher os silos da vida. E assim a pessoa vai vivendo do mal, através do teatro, cinema, televisão e hoje o celular. Agora, onde está o grande problema disto? Mas já vamos ver onde está o grande problema. Observem ainda. Lá na Dentista, página 406. Aqui uma profecias, eh, aí está a importância da palavra profética para o tempo do fim. Em 1890, Ellen White teve uma visão e ele escreveu: contemplarão imagens e ouvirão sons e estarão sujeitos a influências desmoralizantes que, a menos que delas se guardem inteiramente, imperceptível, mas seguramente les corromperão o coração e deformarão o caráter. Em 1890 não havia cinema, não havia nada disso, hein? Não havia rádio, mas ela diz: contemplarão imagens e ouvirão sons e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que, a menos que delas se guardem, quanto? Inteiramente. Imperceptível, porque vai plantando, mas seguramente eles corromperão o coração e deformarão o caráter. Bom, passaram os anos, 5 anos depois, 1895, surge o cinema, primeira apresentação pública na França. Alguns anos depois, em 1922, quer dizer, 27 anos depois, surge a radiodifusão, e ela diz: ouvirão sons. Primeira operação comercial pela BBC de Londres. E a televisão surge 3 anos depois, em 1925. Primeira demonstração pública na Grã-Bretanha. E primeira transmissão experimental pela BBC de Londres, em 1929. E o que ela tinha dito? Que contemplarão imagens e ouvirão sons e estarão sujeitos a influências desmoralizantes, que, a menos que delas se guardem quanto? 50%, 70%, 90%, inteiramente, imperceptível, mas seguramente eles corromperão o coração e deformarão o caráter. Os que não querem cair presos aos enganos de Satanás, devem guardar bem as vias de acesso à alma. Devem se esquivar de ler, ver, ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Isso tem Atos dos Apóstolos 518. Isso é tão certo e real. Quando derrubaram as Torres Gêmeas, 2001, eu estava fazendo um trabalho de evangelização de uma cidade, interior de São Paulo. Bom, terminei minha área e estou retornando para casa
e vejo meu carro estacionado frente a uma escola. Aí falei, bom, meu filho está aí. Entrei na escola e não tinha ninguém, lugar nenhum, nem recepção, nem nada. Fui entrando, entrando e cheguei a um salão. E numa extremidade do salão tinha um televisor e umas 15 a 20 pessoas, todas de pé, olhando. Aí estava meu filho. Eu falei, que estranho, o que que ele está fazendo aí quando ele não assiste televisão? Quando me aproximo, ele me vê e me diz, pai, Estados Unidos tem guerra. Foi quando roubaram as Torres Gêmeas. Naquele tempo, a CNN, com notícias assim, todas confusas, sobre Bin Laden, etc. Eu fiquei, eu acho que não foram 15 minutos eh, assistindo aí às notícias, mas o que despertaram toda a guerra que tinha na minha cabeça. Saímos daí, voltando para casa, e ele gosta muito de falar, e eu já não estava ouvindo o que ele falava, estava pensando o que que eu faria se fosse Estados Unidos. E aí minha mente foi entrando em tudo que eu vi nas guerras, o que que eu faria, ou o que que eu teria feito se tivesse sido Bin Laden? O que que eu faria se fosse Estados Unidos? E foi pensando, pensando, quando cheguei em casa, enfim, chegou a hora de deitar, de manhã cedo, levantei para ir à banca de jornais para ver as manchetes. E eu conhecia isso aqui. Eu falei, não, eu não vou ler a matéria, mas queria ler as manchetes. Bom, daí para frente, a mente tomou o curso normal do que eu tinha na cabeça. Comecei a traçar estratégias de guerra. O que que eu faria se fosse Estados Unidos? O que que eu teria feito se fosse Bin Laden? O que que eu faria? O que que eu faria? E eu, pessoalmente, entrei na guerra. Na minha mente, eu jogando bombas em todos os Estados Unidos. Quando eu percebi que a coisa estava tomando um rumo que estava além do meu controle, porque a mente vai, você não tem como segurar. Aí eu comecei a orar. Demorei, sabe, quase um mês para colocar a mente sob o controle, de novo, e sair da guerra. Porque tudo está gravado. É o que eu falei poucos minutos atrás. Quando eu ando em uma cidade, chega o rock na minha cabeça. Na minha mente. Desperta-me todo o rock e desperta-me o cenário colorido com as meninos, meninas da minha época dançando o rock, porque eu gostava do rock. Você percebe, você vai plantando, plantando, e você não tem como não colher. Você pode colocar gravata, sabe, bem arrumadinho, vai na igreja, canta, ora, tal, mas se você, alguma coisa desperta seus registros, eles tomam conta. Eu tenho visto isso repetidas vezes. Você percebe por que o diabo trabalha nessa área? Vá formando, formatando a mente para você, já com a natureza carnal de nascimento, que nada de amigável, se torne violento e você haja com violência, apesar de você todo dia estar lendo a lição da escola sabatina. Por isso, senhor, em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 74, diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O coração é a cidadela do homem. Dele procedem as saídas da vida ou morte. E observem agora, até que o coração esteja purificado, a pessoa está inapta para ter qualquer parte na comunhão dos santos. Tem que ser purificado. ¿De que maneira? A palavra de Deus tem que ser enxertada, como vimos no início. E isso é pela obediência a toda a palavra de Deus, por isso a gente não pode negligenciar. Imaginem, as mulheres que normalmente, hoje não sei se mais ou menos que os homens, vaidosas. A vaidade está plantada no cérebro e vai procurar chamar a atenção pelo cabelo, pelas unhas, pelos lábios, pelos olhos, pinta aqui, pinta ali. Com que propósito?
chamar a atenção. E isso foi plantando, 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 e até isso ser arrancado, a palavra de Deus tem que ser enxertada. Caso contrário, nunca vai ter a natureza de Cristo. Por isso que a gente tem que pensar o seguinte: quando alguém prega sobre o vestuário, tem que ir à palavra de Deus e falar, Senhor, tudo que essa pessoa falou, eu não gosto. É extremíssimo, eu não sei o que mais. Não, vai na palavra de Deus e leia. Se está escrito na palavra de Deus que tem que mudar, tem que mudar. A saia curta tem que aumentar o tamanho. Enfim, tem que haver mudanças, porque se não acontece essa mudança, pelo poder de Deus hoje, isso vai continuar com a pessoa fortalecendo-se e vai chegar a velho continuando o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E isso nos inabilita para ter parte na comunhão dos santos, no céu. Mente, caráter e personalidade, volume 1, página 234. Pensamentos impuros levam a impuros atos. Se Cristo for assunto de contemplação, os pensamentos ficarão largamente separados de qualquer assunto que levará a atos impuros. Debes controlar teus pensamentos. Observem só. Tua salvação depende de te governares nessas coisas. Con- Governar os pensamentos. Se já governar o corpo é difícil, imaginem governar os pensamentos. Por isso que o fundamento de todas as graças que vem do céu começa com a temperança. Tem que controlar o corpo. E temperança não significa equilíbrio. Hein? Esse é o conceito da sociedade moderna. Temperança, os livros inspirados, significa domínio próprio. Então, o domínio próprio, e o domínio próprio tem que ser fortalecido pela palavra de Deus. Agora, mente, caráter e personalidade, volume 1, página 235. Como o homem pensa, assim ele é. Nosso aperfeiçoamento na pureza moral depende do reto pensar e reto agir. Das duas coisas. Não somente o reto agir, tem que ter o reto pensar por trás. A menos que se faça resoluto esforço por manter os pensamentos centralizados em Cristo, não pode a graça revelar-se na vida. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar. Conservemos os olhos fitos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Contemplando-o constantemente, seremos transformados de glória em glória, quer dizer, de caráter em caráter, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mente, caráter e personalidade, página 114. Agora, por que tudo isso aqui é importante? Porque depende a quem nos contemplarmos, moldando nossa mente ao objeto que contemplamos. Se contemplamos o diabo, vamos ser semelhantes ao diabo. Contemplamos a Cristo, vamos ser semelhantes a Cristo. E, uma vez moldados, nós vamos com essa mente dentro da igreja. E aí entra essa questão. O texto está em Evangelismo, página 208. Diz: o orador que é guiado pelo Espírito de Deus tem uma sagrada dignidade. E suas palavras são um cheiro de vida para a vida. Não sejam introduzidas nos discursos ilustrações nem anedotas impróprias. Sejam para a edificação dos ouvintes as palavras proferidas. Agora, essas ilustrações impróprias e anedotas impróprias vêm de onde? De tudo o que contemplamos antes. No livro Evangelismo, agora, na mesma página, 208 e 209, diz: não devemos perder de vista a santidade peculiar desta missão de ajudar o povo por palavra e doutrina. Alguns formam hábito, observem onde se adquiriu esse hábito, pela contemplação, de contar em seus discursos anedotas que têm a tendência de divertir e tirar da mente dos ouvintes o cunho sagrado da palavra que manuseiam.
Tais pessoas deveriam considerar que não estão dando ao povo a palavra do Senhor. Demasiadas são as ilustrações que não exercem influência correta. Elas diminuem a sagrada dignidade que sempre deve ser mantida na apresentação da palavra de Deus ao público. A igreja ri, tome cuidado com o que está falando. Porque o culto não é para rir, não é para trazer assim animação ao culto. Não, é para a pessoa ouvir a palavra de Deus, refletir na vida e pensar o que precisa mudar. Porque todos estamos num processo de cura. Pecados, doença mental. Onde está a inveja? Não está no cotovelo, está na mente. Então, cada palavra que é proferida na igreja tem que ter esse padrão. Veja, Evangelismo, página 209, 210. Fogo estranho. O objetivo de vossos esforços ministeriais não é divertir, não é tão somente apresentar informação, nem meramente convencer o intelecto. A pregação da palavra deve apelar para o intelecto e comunicar conhecimento. O coração deve alcançar o coração dos ouvintes. Ao misturar a apresentação de histórias fabulosas com seus discursos, está usando fogo estranho. Tendes que enfrentar homens de todas as espécies de intelecto. E ao tratardes da palavra sagrada, deveis manifestar fervor, respeito e reverência. Alguns estão lutando com a dúvida, quase em desesperação, quase sem esperança. Deus é ofendido quando seus representantes se rebaixam ao uso de palavras triviais e frívolas. A causa da verdade é desonrada. Os homens julgam todo o ministério pela pessoa a quem escutam, e os inimigos da verdade tirarão o maior proveito de seus erros. Evangelismo, página 210. Guardai as vossas histórias para vós mesmos. As pessoas não têm por elas fome espiritual, mas querem o pão da vida. A palavra viva que permanece para sempre. Que tem a palha com o trigo? Agora na página 210, 211 do livro Evangelismo. Depois de haver sido feito bom trabalho, as pessoas que foram despertas para o reconhecimento do pecado devem ser ensinadas a apegarem-se ao braço do Senhor. Poderia o resultado ser muito diferente se um desejo de divertimento não desviasse a mente da contemplação de coisas sérias. Não deve o divertimento ser entretecido com a instrução das Escrituras. Ao ser feito isso, os ouvintes, divertidos com alguma vulgar tolice, perdem o peso da convicção. Passa a oportunidade e ninguém é atraído pelas cordas de amor do Salvador. Por isso que temos que tomar muito cuidado com o que contemplamos, porque isso vai sendo transmitido para a igreja. Evangelismo, página 211. As mensagens da verdade devem ser mantidas inteiramente isentas de palavras vulgares e comuns de expediente humano. Far-se-ão assim impressões convincentes nos corações. Não acalentem a ideia de que devem apresentar alguma coisa nova e estranha, nem que as expressões vulgares e comuns lhes darão influência. Têm que ser porta-vozes de Deus e devem eliminar de seus discursos toda expressão vulgar ou comum. Sejam cuidadosos de que, ao buscarem em seus discursos produzir riso, não desonrem a Deus. E na mesma página diz: nossa mensagem é solene e sagrada, e devemos vigiar em oração. As palavras pronunciadas devem ser de caráter tal que, por meio delas, Deus possa fazer impressão sobre o coração e o intelecto. Santifiquem-se pela verdade os ministros do Evangelho. Página 207 do livro Evangelismo. Não devem pregar opiniões de homens. Não devem contar anedotas, nem encenar representações teatrais, nem exibir-se, mas como se estivessem na presença de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
têm de pregar a palavra. Não introduzem na obra do ministério leviandades, mas preguem a palavra de maneira que deixem em quem os escute a mais solene impressão. Irmãos, isso é tão sério. Eu tenho visto na igreja usando fantoches para contar a história das crianças. Representações teatrais, sabe? E a pessoa se diverte, pensa se com isso se está atraindo as pessoas. Não, é impossível, porque você nunca vai fazer uma representação teatral melhor que a Rede Globo. E quem está ligado com a Rede Globo, como vai ser atraído para a igreja com história de menor qualidade, dentro do padrão humano? Nós temos que apresentar a palavra e a palavra só. Se a palavra não convence, então nada vai convencer. E outra coisa, nós começamos a estudar Testemunho para a Igreja, volume 4. Olha como está a situação do mundo hoje. Por isso que a vinda de Cristo, eu creio que está muito próxima. Olha o que diz aqui, eu achei impressionante. Aqui está falando das campais, né? Em 1868. E observem aqui. As reuniões com duração de 5, 6 ou 7 dias, que nos dias de semana eram frequentadas, observe, por umas poucas centenas de adventistas. Poucas centenas. Nos fins de semana, atraíam vários milhares de ouvintes não adventistas interessados. Vários milhares. O ponto alto de tal interesse foi registrado em 1876, quando em Groveland, Massachusetts, um subúrbio de Boston, 20.000 pessoas lotaram o local das campais no domingo, 27 de agosto. A senhora White falou a 15.000 atentos ouvintes naquela tarde. Isso em 1876. E hoje, 2025, se consegue 15, eu acho que vai ser muito. Estamos próximos à vinda do Senhor Jesus. Então, nós temos que apresentar a verdade de maneira muito clara. Evitar essa questão de fala uma pessoa, palmas para ele, e todo mundo aplaude. Olha, quando eu ouço isso, eu estou me lembrando de Silvio Santos. É isso que vem à mente. Então, tudo que a pessoa aprendeu no mundo, pela contemplação, vai e traz para dentro da igreja. Por isso, no livro Evangelismo, página 127, diz: homens e mulheres judiciosos podem ver que as representações teatrais não estão em harmonia com a solene mensagem que tendes a apresentar. Página 136. Tem uma mensagem para os que estão com a responsabilidade de nossa obra. Não animeis os homens que devem empenhar-se neste trabalho a pensarem que devam proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nenhum jota, nenhum tio de qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. A causa de Deus deve ter molde sagrado e celestial. Fazei com que tudo quanto esteja em conexão com a apresentação da mensagem para este tempo tenha o sinete divino. Não permitais que haja qualquer coisa de natureza teatral, pois isto prejudicará a santidade da obra. Tudo que você vai aprendendo, e aqui fala do teatro. Bom, mas se você assistiu ao teatro a vida inteira, é o teatro que está dentro de sua cabeça. E é o que vai usar para ensinar a criança, para ensinar as pessoas por meio de representações teatrais. Conselho sobre a Escola Sabatina, página 154. Veria o diferente estado de coisas se determinado número se consagrasse inteiramente a Deus e então devotasse seus talentos à obra da escola sabatina, avançando sempre em conhecimento, educando-se, para que pudessem instruir a outros quanto aos melhores métodos a serem empregados na obra. Mas não devem os obreiros procurar métodos pelos quais ofereçam um espetáculo, consumindo tempo em representações teatrais e exibições de música, pois isto não beneficia a ninguém. Não é bom ensaiar crianças para que façam discursos em ocasiões especiais. Devem elas ser ganhas para Cristo em lugar de despender tempo
dinheiro e esforços para uma encenação, que todo esforço seja feito a fim de preparar os molhos para a colheita. Evangelismo, página 206. O trabalho nas grandes cidades tem que ser feito segundo o método de Cristo, não segundo o sistema de uma representação teatral. Não é uma representação teatral que glorifica a Deus, mas a apresentação da verdade no amor de Cristo. Conselho sobre mordomia, página 134. Satanás tem inventado muitas maneiras de malbaratar os meios que Deus tem dado. O jogo de cartas, as apostas, o jogo de azar, as corridas de cavalos e as representações teatrais são todos de sua invenção. Invenção de quem? Do diabo. E ele tem induzido os homens a levarem avante esses divertimentos com tanto zelo, como se estivessem adquirindo para si mesmos a preciosa dádiva da vida eterna. Fundamento da Educação Cristã, página 229. Não tenho conseguido encontrar nenhum caso em que ele, Cristo, tenha ensinado aos seus discípulos a empenharem-se na diversão do futebol ou em jogos de competição, a fim de fazerem exercício físico, ou em representações teatrais. E, no entanto, Cristo era nosso modelo em todas as coisas. Fundamento da Educação Cristã, página 229. E o que diz Mateus 4:4? Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Abacuque 2, versículos 3 e 4 diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará, mas o justo, pela sua fé, viverá. O grande conflito, página 463, 464. Os conversos não renunciam ao orgulho e ao amor do mundo. Não estão mais dispostos a negar-se, tomar a cruz e seguir o manso e humilde Nazareno do que estiveram antes de se converter. A religião tornou-se o entretenimento dos incrédulos e céticos, porque tantos que são portadores de seu nome lhe desconhecem os princípios. O poder da piedade quase desapareceu de muitas das igrejas. E observem agora: piqueniques, representações teatrais nas igrejas, quermesses, casas elegantes, ostentação pessoal, desviaram de Deus os pensamentos. Terras e bens e ocupações mundanas absorvem a mente e as coisas de interesse eterno mal recebem atenção. Mal recebem atenção passageira. Apesar do generalizado declínio da fé e da piedade, há verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas, graças a Deus. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. E queira Deus que todo este grupo da sala da consagração seja justamente o povo que está sendo mencionado aqui. Você percebe a importância da palavra profética para o tempo do fim? Porque senão nós vamos ter uma conduta, adotar um procedimento que não está em conformidade com a vontade de Deus e vamos estar indo por um caminho guiados pelo diabo e pensar que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. E nunca esquecer isto, hein? O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do Espírito Profecia. Mensageria Escolhida, volume 3, página 30. E o Senhor nos diz em 2 Crônica 28:20. Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Por quê? Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Amós 4:12. Esse é o caminho. Andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem para a direita. É a palavra do Senhor.
Que o Senhor abençoe a todos. Se há muita coisa que mudar, vamos orar ao Senhor e começar a mudar hoje, porque o dia do Senhor está próximo. Amém.